Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos aguardar aqui um minutinho até o pessoal ir entrando aqui na live. Enquanto isso, deixa eu ver essa luz aqui, posicionar ela melhor, porque não está aparecendo aqui. Isso. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula, né? Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou o professor tutor Giovanni Jimenez, tá? Sou formado pela Unipar em Arquitetura e Urbanismo. Tenho pós-graduação aqui pela FATESE, de Comunicação e Mídias Digitais, entre algumas outras formações, né? Uma delas é Mudanças e Profissionais e Tecnologia, né? Em tempos de mudanças, pela PUC também, ok? Então, a aula de hoje, pessoal, que a gente vai ter, né, da disciplina de Luminotécnica aplicada ao projeto, é o corpo e a sua relação com o conforto lumínico, né? Porque para a gente projetar um ambiente confortável, né, luminicamente, a gente precisa primeiro entender a nossa relação, a relação do nosso corpo com o conforto lumínico, certo? Então, pessoal, primeiro eu queria começar falando para vocês, né, sobre a luz e o ser humano, né? Então, como eu disse para vocês, antes da gente iniciar, né, os estudos sobre a iluminação, né, primeiramente a gente tem que entender o quão é essencial a luz, né, na evolução da espécie humana. Então, pessoal, a primeira fonte de luz e calor, né, com certeza foi o Sol, né, que estabelecia ali o ritmo dos homens primitivos, né, como fonte natural, e com o tempo, esse mesmo homem primitivo, né, ele começa a fazer uso do fogo e, com isso, artificializar, né, essa fonte de luz e calor. Então, o fato, né, é que ao longo de milênios, né, o homem ele sempre fez o uso da luz, né, mas somente com a energia elétrica ali, boa parte da sociedade ela começou a se moldar para o atual estágio de evolução que a gente se encontra, tá? Em que a iluminação ela, né, se faz presente aí em vários momentos da nossa vida. Hoje a gente consegue aí ter os mais diversos tipos de mecanismo, né, para nos auxiliar no uso de luz,
e com isso também atender às nossas diferentes atividades em nosso cotidiano, né? Então, desse modo, pessoal, a luz ela exerceu ali e continua exercendo, né, um papel essencial para a evolução da nossa espécie, né? Então, o Sol foi o principal motivo ali para a existência de vida na Terra, logo é fonte de vida, né, de desenvolvimento e ainda também contribui para a manutenção da nossa saúde, né? Mas por onde a gente começa a estudar a luz, né? Por onde começar? Então, para entender essa relação, né, do nosso corpo com a luz, a gente precisa voltar lá nos primórdios da humanidade, né? Lá na época dos homens das cavernas, né, onde a gente vai tomar eles ali como ponto de partida e ao final a gente vai entender o motivo, né? Então, se o homem, na busca da sobrevivência, né, ele se abriga em um local para se proteger das condições adversas do meio, a caverna ela se torna suficientemente protetora, né? Porém, ela é restrita ali na chegada do sol no seu interior, né? Outra condição também é que o homem ele tinha que aproveitar a luz do dia para o desenvolvimento das atividades, né, como a caça, a pesca, a coleta, né, e depois de um dia cheio aí de desafios, né, pela sobrevivência, retornar à caverna para proceder com a armazenagem, né, da caça do dia, né, do que eles conseguiram ali naquele dia. Então, como a condição de sair ali para essas ações, né, sempre teve vinculada à presença do sol, o corpo humano ele vai se acostumando a essa condição, né? Inclusive incluindo aí em aspectos fisiológicos que são essenciais também, como cardiovascular, endocrinológico, né, para fazer ali frente a uma busca da caça também com o menor gasto de energia possível, né? O que isso significa, né? Significa que é eficiente ali para ser eficiente na atividade que precisa ser feita, certo? Então, se durante o dia o gasto energético ele é relativo ao esforço físico, né, que era muito intenso, né, no período noturno, ele buscava ali o resguardo, né, que o seu corpo ali se recuperasse, né? Então, aqueles aspectos fisiológicos ali essenciais trabalhavam, né, o repouso ali no sentido de recuperar as forças para o próximo dia, né? Então, em alguns momentos da evolução ali, né, do homem das cavernas, o sol ele não será a única fonte de iluminação e calor, né? A fogueira, assim, ela começa também como uma fonte luminosa de calor, né? E com isso parte da rotina que era ali somente feita de dia, em especial dentro da caverna também, né? Poderão ser ali desenvolvidas em meio à escuridão da noite. Então parece ser pouca essa evolução, mas existe assim a adaptação da fonte de luz do sol, né? Que é uma fonte natural para artificialização por meio da fogueira, né? E isso também, pessoal, foi determinante para a alteração de alguns ciclos hormonais ali, subentendendo outras rotinas do ponto de vista fisiológico, tá? Então, pessoal, se o fogo, né, embora ele seja ali uma reação exotérmica e luminosa, né, a gente pode considerar quase que um fenômeno natural, né? Mas como o homem ele conseguiu manipular, né, adequando ali a sua convivência, a gente começa a tomar ele para fins didáticos, né, como sendo uma fonte artificial de iluminação. Então, o Sol, por sua vez, é uma fonte natural de iluminação e calor e foi, segundo estudiosos ali da evolução da vida, né, um dos principais motivos para que existisse vida na Terra, logo uma fonte de vida, né? Então, pessoal, a inserção, né, da fogueira ali como fonte luminosa e térmica, né, de geradora de calor, ela vai estabelecer ali trocas de calor do corpo com o meio, né? Então, as rotinas que
em outros momentos ali, elas estavam diretamente ligadas à luz solar, agora era influenciada também artificialmente, né? Tendo ali alterações, né, nos níveis fisiológicos e psíquicos também. Então, essas alterações, elas acontecem ali por meio da mudança da sinestesia com o meio ambiente, né? Porém, a visão, ela foi um dos principais sentidos ali impactados, né, com essa artificialização de fonte luminosa do fogo. Então, como a iluminação, né, ela é de certo modo ali influente, né, sobre a condição da visão, porque é por meio dela, né, que boa parte das informações chegam ao nosso cérebro. Então, ela quando a gente consegue artificializar, né, a iluminação, a gente adiciona ali uma série de respostas cognitivas em relação ao meio. Né? Então, pessoal, né, após essa introdução aí acerca da importância da luz nas nossas vidas, né, a gente vai direcionar também as correlações do corpo humano com a iluminação agora e de como ela pode influir, né, influenciar nos nossos hábitos, né, nos nossos comportamentos e mesmo também nas nossas reações em relação ao meio que a gente se encontra, né, e o meio construído. Bom, pessoal, então agora a gente vai para as definições de conforto ambiental e conforto lumínico, né? Então, para a gente definir o que é conforto ambiental e conforto ambiental lumínico, a gente primeiro tem que entender que a gente está lidando com variáveis ambientais, né? Como a própria luz, seja ela natural ou não, né? Mas também a gente está tentando entender principalmente as variáveis subjetivas, né? E com isso a definição de conforto ela pode ser relativamente, né, mudada ali de indivíduo para indivíduo, tá? Então, pessoal, a gente está falando de uma percepção individual de conforto, né? Logo, essa definição ela não é tão simples, né? Mas a gente vai usar algumas etimologias aqui da palavra para ficar algo mais tranquilo, tá? Então ela vem do latim, a palavra conforto, tá? Ela vem do latim confortus, particípio passado e confortare, que significa fortalecer, conferir força, né? E junto também tem o fortes, né? Que seria forte, intenso, robusto. Então, nesse sentido, pessoal, a palavra ela tem ali uma forte relação ao que a gente viu ali, né, na primeira parte aqui da nossa aula, no qual o homem primitivo, após ele sair para a caça, ele repousa a condição para que o seu corpo ele se fortaleça e se recupere, né? Então, se a gente parar para analisar isso, o conforto ele tem relação direta que depois, né, de tirar os nossos sentidos ali da zona de conforto para uma ação, ele tenta voltar a um estado ali de pouco esforço, certo? Tá legal, pessoal, mas então nesse sentido, né, o que seria o conforto ambiental e o conforto lumínico, né? O conforto ambiental, ele pode ser um modo ali com que nós, seres humanos, né, a gente se relaciona com o nosso meio, né? E como a gente se sente satisfeito em um determinado espaço, né? Entre outras variáveis ali ambientais também que vão exigir, né, o mínimo esforço para a execução das nossas atividades, né? E também o que esse meio, né, vai representar ali, se vai representar boas condições, né, hidrotérmicas, acústicas, visuais, né, de qualidade do ar, ergonômicas e psicológicas, né? Então, para qualquer tipo de atividade que a gente pretende ali desenvolver,
né? Seja ela lazer, trabalho, estudo ou descanso, a gente vai ter precisa ter esse conforto ambiental. Então, na arquitetura, pessoal, né, e no design de interiores, né, seria ali a síntese de estabelecer as condições satisfatórias e que vão permitir também a melhor relação entre o espaço e o homem, certo? Então, partindo desse princípio, pessoal, o conforto ambiental lumínico, né, ou conforto lumínico, ele seria também para prover o ambiente de condições de iluminação, né, seja ela natural ou artificial. Tá? Então, vai depender da técnica que a gente vai usar, a gente consegue, né, trazer uma iluminação natural para dentro do ambiente que a gente tá mexendo ali, né? Estamos intervindo, ou mesmo uma iluminação artificial, né? Então, a gente precisa entender que essas condições, né, de iluminação, elas precisam ser atendidas, né, em todos os parâmetros que a gente citou anteriormente ali, né, e a variável de luz, né, ou por meio também da iluminação natural. Então, para a gente definir o conforto ambiental lumínico, né, ou conforto lumínico, em específico, seria a capacidade de direcionar aspectos de iluminação na quantidade, na qualidade, na intensidade e entre outras variáveis físicas também que vão influenciar sobre a visão e o conforto, né, com a qual a luz ali ela é percebida e sentida naquele ambiente. Então, a gente precisa entender essas expectativas, né, dos usuários, né, dos nossos clientes, da atividade ali que vão desenvolver. Então, pessoal, é por meio, né, da luz que a gente consegue identificar o mundo que a gente que está no nosso entorno, né? Então, ela nos permite interpretar, né, o nosso meio, percebendo ali as variações, né, da intensidade, cor, entre outras características também, né? Então, essa interação, né, de luz e da nossa visão, ela nos dará ali, né, uma experiência ali para a gente perceber as paisagens, as construções, os ambientes, os objetos e também enriquecer a nossa experiência de mundo e influenciar nos processos cognitivos que são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Então, a visão influenciada pela luz, ela vai ser caracterizada pela qual, né, a mensagem, né, do mundo exterior chegará no nosso cérebro. E, por sua vez, isso vai ativar os nossos demais sentidos, certo? Então, pessoal, se o olho ele é responsável, né, por grande parte, né, da nossa percepção, né, da mensagem de mundo, da nossa percepção de mundo, a gente precisa minimamente ali entender como acontece a recepção da luz e como os componentes eles serão influenciados, como eles terão influência no nosso cérebro e em nós seres humanos. Tá? Então, uma boa iluminação, assim, ela deve apresentar ali intensidade e direcionamento ali alinhados com a atividade que vai ser desenvolvida. Então, não é possível, né, dizer que existe um estado ótimo de iluminação para todos os seres humanos, né? Mas sim que ela precisa ser parametrizada ali de acordo com as atividades as quais terá naquele espaço, naquele ambiente, né? Então, para exemplificar, pessoal, né, em atividades, né, que existem ali detalhes de execução, né, como um dentista, ou um relojoeiro, né, ou mesmo ali um desenhista, provavelmente a iluminação ela deve ser mais pensada para que sejam ressaltados os detalhes, né? Então precisa ser uma iluminação mais intensa, né? Mais forte. E já para profissionais que trabalham ali com vendas e atendimentos, né, a pessoas, por exemplo, né,
uma vendedora ou um garçom também, essa iluminação ela terá já pouca influência ali sobre essa atividade, mas talvez também para o seu produto não, né? Então, pessoal, a gente tem as fontes primárias e secundárias, tá? Então, as fontes primárias, elas também são chamadas de corpos luminosos, né? Que possuem a capacidade de produzir a sua própria luz, né? Como, por exemplo, uma lâmpada acesa, uma vela acesa, né? O sol, o nosso próprio sol. E a gente tem fontes secundárias, né? Que também são chamadas de corpos luminosos, né? Elas apenas possuem a capacidade de refletir a luz que incide sobre elas ali, né? Por exemplo, as nuvens, né? A lua, paredes iluminadas, né? Vidros refletivos, né? E até mesmo as pessoas, né? Então, especificamente, pessoal, né? Na nossa visão ali, né? No globo ocular, ele terá ali uma série de... Será que ele terá uma série de componentes ali que serão destacados ali, né? Que vão atuar para formar a imagem do objeto para o nosso cérebro, né? Mas como é que faz isso, né? Como é que acontece isso, né? Vamos entender como, então. Então, quando a gente observa um objeto, né? Provável que tenhamos ali a impressão da definição ali da sua forma, da sua cor, da sua diferenciação ali com o seu fundo, né? Mas todos estes, eles são pontos que nada mais são do que a interação dos comprimentos de onda que incidem sobre ele e refletem aos nossos olhos, né? Então, o que é a luz, né? Visto que ela é a base, né, do conforto lumínico e da luminotécnica, né? Pessoal, a gente pode definir a luz como uma radiação visível ao olho humano, sendo uma onda eletromagnética cujo o comprimento de onda ele é perceptível pela visão humana, tá? Então, por exemplo, a cor, né, e a absorção de um determinado comprimento de onda é transmitida para a nossa visão para que a gente veja uma determinada cor, né? Então, quando a luz entra, né, esse comprimento de onda de luz entra nos nossos olhos, né, a interpretação das cores ela acontece ali por um conjunto de elementos, né, especializados ali para cada comprimento de onda e cor que a gente tem nas nossas células, né? E vai direcionar essa imagem do objeto, né, pela nossa córnea até chegar à íris, né? Então a produção de imagem ali propriamente dita, né, ela vai acontecer após a pupila, né, quando ela chega ao cristalino, né, e ela é projetada pela retina, né? E é na retina que o processo de interpretação da imagem ele começa a ser traduzido para o nosso cérebro, né? Então, olha para vocês verem, pessoal, o quanto a iluminação, o quanto a luz é importante para nós, né? É o tanto de influência que causa, né, na gente. Então, pessoal, ó, vamos fazer a seguinte experiência, né? A gente chegou em casa ali de tarde da noite, né? E ao abrir a porta, né, da nossa casa, o ambiente ali tá tudo escuro, né? E assim que a gente acende a luz, né, é perceptível ali, né, um momento ali de adaptação da visão e a definição ali dos objetos, né, que ficam ali um pouco embaraçada até que os nossos olhos eles consigam ali ter o controle exato ali da entrada de luz, né? Então tem esse tempinho de adaptação. Pessoal, isso acontece, né,
porque essa repentina mudança, né, na quantidade de luz que entra nos nossos olhos, né, ou seja, em um ambiente ali com muita luz, né, a pupila ela se fecha, né? Em locais ali mais escuros, a pupila já se dilata, né? Então, com o intuito de adaptar ali uma quantidade de luz suficiente, né, para formar a imagem, né, nessa experiência, né, há um comando ali um comando repentino ali por meio da disponibilidade abrupta da luz, certo? Só, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Podem ir deixando aqui no chat, tá? Que de vez em quando eu paro e dou uma olhadinha aqui, tá? Para ver se tem alguma dúvida. Então, se eu tiver alguma dúvida durante a nossa aula aqui, pode ir escrevendo no chat que assim que eu ver eu já dou uma paradinha e respondo, ok? Para a gente ter essa troca e esse bate-papo e ir tirando as dúvidas. Pessoal, aproveitar que eu dei essa pausa para falar com vocês, né? Eu vou enviar para vocês também agora, tá? A lista de chamada e vou deixar também ela fixada nos comentários, né? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha, né? Tá trabalhando esse horário e não vai conseguir assistir a aula agora, né? Então, às vezes vai assistir ali à noite ou no decorrer da semana, tá? Então, eu vou deixar ela também fixada nos comentários para vocês, tá? Só um pouquinho que eu já vou pegar a lista aqui de chamada, pessoal. Nenhuma dúvida por enquanto, tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Pessoal, então lembrando, tá? Além de ficar aqui no chat, tá? A lista de presença, eu vou deixar fixado para vocês também nos comentários, tá? Assim que a aula terminar, eu já vou fixar ela nos comentários para vocês. Pessoal, vamos lá então continuar nossa aula aqui, tá? Já enviei aqui para vocês no chat. Pessoal, vimos até agora então, né, a relação de luz, a luz e o ser humano, as definições de conforto ambiental e conforto lumínico, como que isso acontece, né? Como que a gente tem a percepção da luz, como que ela chega no nosso cérebro, né? Então agora, pessoal, a gente vai entrar no ciclo circadiano e a relação com a luz, né? O que é o ciclo circadiano, tá? Ele é um relógio biológico que a gente tem interno que vai regular os nossos ritmos diários ali, né? Ele vai regular ali de acordo com a exposição à luz natural ou artificial, né? E também a gente vai ver a importância da luz natural também durante o dia e a redução dela durante a noite, tá? Pessoal, então a gente pode se perguntar, né? Mas como que a iluminação é possível influenciar nos nossos aspectos fisiológicos, né, e psicológicos, né? Então vamos voltar lá no Homem das Cavernas, né? A simples condição ali de não possuir o fogo, né, sendo controlado ali por ele e tendo ali somente a luz do sol, né, e a luz da lua para o direcionamento, né, do nosso relógio biológico ali, fez com que o corpo do ser humano fosse também se adaptando na produção dos hormônios para fazer ali frente às suas atividades diárias de sobrevivência,
e as necessidades fisiológicas também essenciais, como, por exemplo, o sono, né? Então, pessoal, a cronobiologia, ela vai se referir ali ao processo pelo qual os organismos, eles cronometram, né, o seu comportamento ali e fisiologia para tudo se comportar ali em um ritmo, né, em um tempo biológico, como acordar, se alimentar, exercer as atividades laborais, né, de estudo e dormir. Entre outras também, né, na qual cada um ali vai estabelecer para o seu padrão de vida, né? Mas a ciência, pessoal, ela somente foi entender isso mais tarde, né? Por meio ali de um conjunto de experiências. Então, a gente entendeu, né, como sendo ali um processo multifatorial a partir de 1960. Então, nesse sentido ali, né, a seguinte curiosidade que se tinha sobre o assunto, que foi despertando, né, cada vez mais ali, em 1729, né, tinha o Jane Jacques, né, que observava, né, isso por meio das plantas que se manifestavam ali nos ciclos. Então ele começou a ver isso, né, pelas plantas, né. Já em 1751, Corolaus, se eu não me engano é assim que fala, o Corolaus, ele propõe ali, a partir do estudo anterior, ele vai propor um conceito ali de relógio das flores, né? E é por meio dessa publicação ali botânica, né? Então, mais recente ali, em 1960, existe essa convergência ali de várias ciências para o estudo, né, desse conceito, dentre elas a biologia, a psicologia, a neurologia, a endocrinologia, né, e a genética, que também foi cunhada ali o termo de ciclo circadiano, que é proveniente ali do latim, né? E ela correlacionou isso de modo multidisciplinar, né, em que a luz, ela é uma das principais influências, juntamente com outras variáveis, como calor, umidade, né, e outras variáveis ambientais que até então a gente já tinha conhecimento. Então, essa rotina, né, ela foi dado o nome ali de ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, que é nada mais, né, do que a nossa adaptação do corpo ao período de 24 horas do dia e de como a fisiologia do corpo humano e a ação dos hormônios, elas direcionam as atividades, né, e processo biológico, como, por exemplo, o metabolismo, o sono, a vigília, né, e a depender também dos diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia. Pessoal, então eu trouxe para vocês aqui, tá? O que acontece, tá, com o nosso corpo. Não sei se vai dar para ver muito bem, e está em espanhol, então eu vou acompanhar aqui com vocês, tá? O nosso ciclo circadiano, tá? Então, a gente tem ali, ó, começando ali do meio-dia, tá? Entre o meio-dia e as 2h30, a gente tem uma melhor coordenação, tá? Lá depois do período entre 2h30 até 3h30, a gente tem uma melhor velocidade de reação. Então, a nossa questão de resposta, né, a um estímulo, ela é maior, né, nesse período de 3h30. Entre as 3h30 até as 5 horas, né, quando chega às 5 horas da tarde, é a melhor eficácia na parte cardiovascular, tá? Então, a gente está ali no nosso ponto maior de força muscular, tá? Então, a gente, por volta das 5 horas, tá, tem um pico de força maior do que no restante do dia, né? Já entre as 6, 6h30, começa ali uma maior elevação ali da pressão sanguínea. Já às 19, a temperatura corporal um pouco mais elevada, né? E a partir das 21 horas, a gente começa ali a secreção de melatonina, tá? A melatonina, pessoal, ela é um hormônio responsável
pelo nosso sono, né? Por fazer a gente ter o sono, tá? Então, começa ali a partir das 21, né? E a gente vai tendo um aumento gradativo até as 11 horas da noite nessa produção de melatonina, tá? É importante ressaltar, pessoal, a luz, ela influencia nessa questão da produção de melatonina, tá? Então, se a gente começa a ter uma incidência muito forte de luz à noite, a gente prejudica essa produção de melatonina, tá? Então, por isso que é recomendado, né, que a partir desse horário a gente diminua as luzes, né? Uma luz com uma intensidade fraca, de preferência uma luz mais amarelada, tá? Que não vai afetar tanto quanto uma luz branca, tá? Quanto mais branca a luz for e mais intensa, mais vai afetar esse nosso hormônio. Então, muitas vezes, né, a gente pode ter insônia somente pela questão da iluminação, né? Ficar à frente de telas também, né? Antes de dormir também acaba prejudicando, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então, a partir ali das 10h30 até ali a meia-noite, a gente tem a interrupção dos movimentos intestinais, tá? À meia-noite, pessoal, a gente já começa ali, né? Durante toda a noite, né? A gente começa a produção ali de vasopresina, tá? Vasopresina, desculpa. A vasopresina, ela vai suprimir a nossa sensação de sede, tá? Então, a gente provavelmente não vai sentir sede durante a noite, tá? Lá a partir das 2 horas da manhã é o sono, onde a gente entra no estágio de sono profundo. Aí lá pelas 4h30 a gente tem uma temperatura corporal mais baixa, a gente atinge isso às 4h30, tá? Por volta das 4h30, tá, pessoal? Né? Tem uma variação aí, tá? Não são horas exatas, tá? É por volta dessas horas, tá? Aí a gente vai ter uma variação de acordo com cada indivíduo, né? Isso também, pessoal, considerando que o nosso ciclo circadiano está regulado, tá? Porque se ele não tiver regulado, vai afetar tudo isso aqui, né? Todo o funcionamento do nosso corpo. Então a gente ali, ó, a partir das 6, ali por volta das 6h30, 6h45, a gente vai ter um maior incremento ali na pressão sanguínea novamente, né? A gente vai ter uma parada ali de secreção de melatonina lá por volta das 7h30 da manhã, né? E lá pelas 8h30, mais ou menos, o intestino vai ser reativado, né? Às 9 a gente tem um nível, né, do hormônio de testosterona um pouco mais alto que o restante do dia, certo? E depois, às 10 da manhã, o nosso estado máximo de despertar, certo? Então, pessoal, eu quis trazer para vocês isso daqui, tá? Para vocês terem uma noção melhor, né, de como a iluminação ela afeta todo o nosso organismo, tanto a parte cognitiva quanto fisiológica. Tá? Pessoal, estão perguntando se a aula vai ficar salva. Vai sim, tá? A aula vai ficar salva justamente por essa questão das pessoas que trabalham agora à tarde, tá? Então a gente vai deixar também para vocês a lista de presença nos comentários, ok? Pessoal, continuando então, por enquanto nenhuma dúvida relacionada ao ciclo circadiano e como a iluminação afeta o nosso ciclo circadiano, tudo ok? Bom, continuando então, pessoal, né? O que tudo isso quer dizer, né?
Voltando lá para o Homem das Cavernas de novo, né? Isso quer dizer que o Homem das Cavernas lá, né? Eles nos condicionaram ali pela evolução humana por meio, né, da produção dos hormônios, né, como o cortisol, a melatonina, né, a desenvolver ali determinados padrões fisiológicos para a gente sobreviver, né, influenciando ali os aspectos cardiovasculares também, como a gente já viu, respiratórios, termorreguladores, né, que é a temperatura, metabolístico, né, para condições de ação e descanso, né? Então, pessoal, por isso que o nosso ciclo circadiano funciona assim, né? A gente tem o período de descanso à noite e o período do dia onde a gente é mais ativo, né? Eu, e acredito que vai ter mais gente que vai se identificar, né? Eu sempre falei assim, não, eu sou uma pessoa noturna e, né, que sempre dormia mais tarde e tudo mais, até eu estudar sobre o ciclo circadiano. Então, pessoal, por mais que às vezes a gente tenha uma tendência maior, e eu tenho essa tendência também, a dormir, né, mais tarde, inclusive depois da meia-noite, né, isso não é nada benéfico para a nossa saúde. Então, dentro do possível, né, a gente tem que ir tentando abaixar essa iluminação para que o nosso ciclo circadiano ali ele fique o mais regulado possível, né? Aí a gente já entra na questão da iluminação novamente, como eu tinha falado para vocês, né? À noite dá preferência a uma iluminação mais amarelada, né? Porque como lá os nossos ancestrais eles usavam muitas fogueiras, né? Era uma luz mais amarelada e o nosso organismo já se acostumou com essa luz mais amarelada. Por isso, ela não afeta tanto quanto essa iluminação branca, né? Mais azulada. Então, quanto mais branca ou mais azulada ela for, mais ela vai influenciar, né, no nosso sono à noite, certo? Então, pessoal, a gente viu aqui que tem uma correlação direta, né, entre a fisiologia do ciclo circadiano com uma região do nosso cérebro que é denominada hipotálamo, tá? Essa parte do cérebro, ela será ativada ali por meio da visão, ou mais especificamente ali por meio da retina, né? Através da presença ou da ausência de luz. Mas o fato que eu quero, né, que vocês entendam é que durante milênios ali o homem ele recebeu essa herança ancestral e no atual estágio, né, da nossa evolução, a iluminação natural, ela embora ainda, né, seja representativa em nossas vidas, ela está fortemente influenciada ali pelo, né, que a gente pode chamar ali de iluminação artificial, né? Ou seja, aquela proveniente ali de fontes criadas por nós, né? Pela humanidade. Então, pessoal, hoje em dia a gente tem uma forte influência não só na iluminação, né, que as nossas casas e os nossos trabalhos eles possuem, mas estamos também com uma infinidade de aparelho eletrônico, né, que tem influenciado na maneira não tão benéfica como o caso dos aparelhos eletrônicos e a iluminação emitida também por eles, né, que tem sido ali talvez gerado ainda mais impactos, né, sobre o ciclo circadiano. Cada vez está se vendo mais esse impacto, né? Pessoal, agora a gente vai ver sobre a iluminação e as atividades cognitivas básicas, tá? Vou tentar dar uma aceleradinha aqui, pessoal, que o nosso tempo está acabando, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me perguntando aqui. Pessoal, então, como a gente viu, né, existem ali uma relação direta entre a luz natural e artificial, na nossa visão, e as atividades fisiológicas ali produzidas pelo corpo. E também a forma como o nosso cérebro irá recepcionar, né, como ele vai recepcionar as mensagens que são emitidas pelo meio. Então, sobretudo, né, a forma como
os nossos ciclos hormonais eles vão ser afetados, né? Então, por esse motivo, né, que é muito importante, né, que como futuros profissionais, né, que vocês serão, que vocês conheçam essas correlações, né, e direciona também para direcionar corretamente ali as decisões no momento do projeto lumínico, né? Então, denominar, né, também os parâmetros de iluminação, tomar decisões corretas sobre o direcionamento ali, né, para as atividades, né, as quais os ambientes eles estão sendo projetados, né, e poderá também ali, a gente também poderá, não, a gente vai ser responsável também, né, por influenciar aí os mecanismos fisiológicos, né, da nossa memória ancestral e coordenar a um certo grau de sinestesia entre o corpo e a iluminação. Tá? Pessoal, então, né, a gente viu, né, a consideração ali das diferentes atividades nas nossas demandas de iluminação, a iluminação adequada dos ambientes do estudo e trabalho, e a iluminação, como ela afeta, né, essa nossa capacidade cognitiva, o foco e produtividade. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Esse é um escritório, pessoal, onde vocês podem perceber que é uma luz mais intensa, uma luz mais fria, né? Mais pro branco, não tem nada de um viés amarelado aí, né? É algo bem claro para que seja um ambiente mais produtivo, né? Então, quando a gente quer algo mais produtivo, a gente precisa colocar uma iluminação melhor ali, mais intensa e que seja mais para tons frios, né? Que vai fazer com que a gente produza mais, né? Outra coisa também que ajuda na produtividade é a iluminação natural, né? Então eu trouxe esse outro escritório aqui, onde vocês podem ver o pessoal trabalhando ali com a luz natural, né? A gente está tendo até uma economia ali durante o dia, né? Porque a própria luz natural ela já está servindo ali para que as pessoas elas tenham essa produtividade, né? E a gente tem também, pessoal, né? Essas luzes que vocês podem ver que já são mais aconchegantes, mais amareladas, né? Mais para tons quentes, né? Uma biblioteca, por exemplo, né? Dependendo do lugar da biblioteca, você vai ter essas luzes mais amareladas para que fique um ambiente mais aconchegante, certo? Um bar, ó, vocês conseguem ver a diferença? Quando vocês olham para esse bar, o que ele transmite para vocês? Né, quando vocês olham para essa foto desse bar. Vamos lá, o que esse bar transmite para vocês quando vocês veem a iluminação desse ambiente, né? Independente de ser bar ou não. Quando você olha para esse ambiente, o que isso representa para você? O que isso te traz? Alguém? Alguém arrisca? Pessoal, essa iluminação, né, todo o ambiente, foi projetado aí para ser algo mais aconchegante, algo mais confortável. Ali, ó, responderam ali o Eduardo, ó, conforto, exatamente. Por que que eles fazem isso? Para que você chegue ali, tome seu drink ou coma alguma coisa e queira continuar naquele ambiente, né? Então, são estratégias também, né? Até para o cliente ficar mais ali e tudo, por ser um lugar aconchegante, a gente acaba querendo ficar mais tempo nesse lugar, né? Mas, pessoal, era basicamente o que eu queria mostrar para vocês, né? A diferença, né? A diferença entre uma iluminação mais intensa, que seja de produtividade, e uma iluminação de mais aconchego, que é para você relaxar, né? Para você que você não precisa ficar 100% desperto ali a todo momento, né?
Muito obrigado, Dulciane, pela... Pessoal, acredito que é isso nossa aula, então, tá? Agradeço a presença de todos vocês, tá? Caso vocês tenham mais alguma dúvida posterior à aula, entre em contato com a gente, que a gente vai conversando com vocês e resolvendo as dúvidas, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Nos vemos aí na nossa aula de revisão agora, ok? Vou mandar para vocês certinho a data e o horário, tá bom? Então, pessoal, tenham uma ótima semana, um ótimo dia, tá? E vejo vocês em breve. Até mais.